para tirar algumas dúvidas. Existem muitas confusões com relação aos nossos instrumentos técnicos. Laudo social, parecer social, estudo social, relatório social. Vamos lá. Relatório social, você já viu que é um documento técnico que traz informações relevantes em várias situações. Volta lá e assiste a aula de relatório social. Estudo social, não tenho aula sobre ele aqui, tenho aula sobre ele no curso de perícia social, mas estudo social, ele abrange todos os instrumentos técnicos. Estudo social não é um documento onde eu escrevo para enviar para alguém. Estudo social é um estudo mesmo, é uma análise. Envolve tudo o que eu vou fazer quando eu tenho um atendimento. Por exemplo, vou atender uma família e aí eu identifico que eu tenho que fazer uma visita, eu tenho que fazer uma entrevista, eu tenho que fazer um encaminhamento, eu tenho que fazer um relatório. Tudo isso é um estudo social. Aí você produz um documento técnico, tá? Você produz um relatório, ou você produz um laudo, você produz um parecer. E aí, o que é o laudo? Laudo também você tem uma aula aqui nesse curso de laudo social. Laudo é o documento técnico escrito, produto de uma perícia social, ok? E o parecer social? O que é o parecer social? Olha só, esse é um dos documentos mais importantes, todos eles são, mas eu digo que o parecer social é um documento que traz uma responsabilidade muito maior. Porque o parecer, geralmente, ele vem em um laudo social. O laudo é aquele documento que você envia para o juiz, para subsidiar uma decisão dele. E o que o juiz também vai olhar naquele laudo? O seu parecer social. O que é o parecer social? É a sua análise diante daquela situação. É a sua opinião técnica. É aquilo que você chegou a uma conclusão e você vai dizer para o juiz ou para quem você está enviando esse parecer, qual é o seu parecer diante daquela situação? Qual é a sua conclusão em matéria de serviço social baseado naquela análise que você fez? Então, o seu parecer social vai trazer uma análise sucinta da realidade social daquela situação estudada, sempre baseado nas dimensões teórico-metodológica, ética-político, técnico-operativo. Não é nada de achismos. Eu fiz uma visita, eu achei isso. Não, você não achou. Você tem que se fundamentar. Você tem que ser baseado em quê? Em matéria de serviço social. Você vai colocar ali as suas conclusões, as suas indicações, quais são os tipos de alternativas que você sugere para que seja aplicado naquela situação para o enfrentamento das expressões da questão social. A sua função aqui nesse parecer é dizer o que pode ser feito para minimizar esses direitos que estão sendo violados, para minimizar as expressões da questão social. O que pode ser feito? Aí você vai dizer, eu identifico tal situação assim, 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 e pode ser feito isso, isso, isso. Você vai dar sugestões, você vai dar orientações. Por exemplo, nós fazemos muitas perícias de benefício de prestação continuada. A partir da perícia social, lá no meu laudo eu vou colocar aquele relato analítico daquilo que eu identifiquei naquela realidade social, e lá no meu parecer eu vou sugerir ao juiz a concessão ou não daquele benefício. Olha a responsabilidade. E não só em benefício de prestação continuada. Você pode ser chamado, por exemplo, para fazer perícia de guarda compartilhada, de adoção, de tutela, de curatela. Eu falo tudo sobre isso no curso de perícia. Mas no seu parecer, você vai dizer se aquela família ela está apta ou não a ser os candidatos à adoção. A partir do seu estudo social, da sua análise, você vai dizer no seu parecer. Eu tenho uma professora que ela fala que o parecer é o momento em que o assistente social aparece. Porque é nesse momento que nós vamos dar a nossa opinião, mas não é a nossa opinião baseada em senso comum. É a nossa opinião técnica,
fundamentada com responsabilidade diante daquela análise que nós fizemos durante o estudo social. A professora Fávero, ela vai dizer que o parecer social, ele pode se constituir em parte final de um laudo social, como eu havia explicado para vocês. O parecer social também pode ser uma resposta ou uma consulta quando o juiz manda uma determinação judiciária lá na instituição que você atua. Ele pode mandar uma solicitação de informação de um adolescente em medida socioeducativa. E aí você vai fazer a sua análise e responder para ele apenas um parecer social. O parecer social, ele é para subsidiar uma decisão do juiz, porém, a decisão é sempre dele, tá? É ele quem tem o livre convencimento. O nosso trabalho, a nossa atuação profissional é para dar suporte para a decisão dele, é para subsidiar a decisão dele, mas nem sempre ele vai fazer aquilo que está escrito, porque a decisão é dele. No entanto, ele precisa de uma orientação em matéria de serviço social e ele vai pedir para você, assistente social. O poder de decisão no sócio jurídico é sempre do juiz, tá? A responsabilidade de decidir ou não alguma coisa ou qualquer coisa é exclusivamente do juiz. Ele vai avaliar todo o processo, toda a situação, ele vai avaliar o seu laudo social, o seu parecer social, ele vai examinar, ponderar e decidir, tá bom? Quem decide é sempre ele. A nós, assistentes sociais, peritos ou técnicas de CRAS, de CREAS, de PAIF, de outras instituições que recebem solicitações do judiciário, enquanto você responder a essa demanda do judiciário, você vai informar tudo aquilo que diz respeito sobre matéria de serviço social. Esta é a nossa responsabilidade. A partir das dimensões éticas, técnicas do serviço social, nós produzimos o conteúdo do laudo social e vamos dar elementos para que o juiz exerça o seu papel, a sua função, que é de decisão, a partir das informações do laudo e do nosso parecer social. Olha só, vou mostrar para vocês agora algumas palavras que você pode usar para iniciar o seu parecer social. Vou deixar modelos prontos de parecer social, mas como eu já disse em outras aulas, melhor do que ter modelos é saber fazer. Então, olha, muita gente reclama que não sabe como escrever um parecer, não sabe como começar, não tem palavras e sente dificuldade para escrever. Anota aí algumas palavras que você pode iniciar o seu parecer social. Olha, deste modo, conforme estudo realizado, verifica-se que tal. E você vai colocar aquilo que você verificou, aquilo que você analisou. Olha que forma bonita, bem colocada, bem escrita de se começar um parecer social. Outra, conclui-se que... Aí você vai dizer aquilo que você concluiu. Você fez um estudo social, você fez uma análise, você conheceu uma realidade e você começa. Conclui-se que tal situação, assim. Tudo bem? Outra palavra. Com base no que foi exposto, vírgula. E continua. Foi exposto aonde? No seu laudo social ou no seu relatório. Você expôs uma situação. E o parecer você pode começar dessa forma. Com base no que foi exposto, sugere-se, aí você vai colocar o que você sugere, ou alguma intervenção, alguma sugestão, ou você vai apenas dizer como está aquela realidade. Porque às vezes o juiz vai pedir para você só um informativo de como está tal situação, tal acompanhamento. Você só vai dizer para ele, diante do exposto, assim. Lá no módulo bônus vai ter bastante modelos de parecer social, de como começar um parecer, de como escrever um parecer. E aí você treina bastante para quando você estiver na atuação, você saber exatamente o que você precisa fazer para iniciar e para escrever um parecer social.